So, we are back in our life. A gente voltou para nosso live. Let's see if the sound works now. Daniel is going to come in here any moment. Já vou chamar Daniel. E Daniel, você já pediu aqui, sim. Você consegue me ouvir agora? Tá com som agora? Daniel, já te chamei. Meu Deus, agora. Can you Agora hear me, sim, Daniel? gente. Consigo te ouvir, sim. Agora, todo mundo consegue me ouvir agora? Can everybody hear me? Now it's okay. Agora Wonderful. parece que está tudo bem. Vamos lá? Wonderful. Well, I told you that I'm going to do a prophetic life today. Eu falei para vocês que hoje eu faria uma live profética sobre uma perspectiva profética. It's some things that God has shown me for this coming year. Algumas coisas que Deus tem me mostrado desse ano que está por vir. And many years I specifically pray and ask God to show me things for the time ahead. Em diversos anos eu oro de maneira muito específica, pedindo para que Deus me mostre o que está por vir. But this year it was different. Mas esse ano foi diferente. I was in Switzerland on the 31st. Eu estava na Suíça no dia 31 de dezembro. And I was spending time with very, very important friends. Passando um tempo ali com amigos muito importantes para mim. And we celebrated New Year's Eve. Celebrando ali a noite de Réveillon. It was outside, it was cold. Estávamos assim de fora de casa, passando bastante frio. Fellowship and Jesus with people. Estávamos ali numa comunhão, compartilhando Jesus com as pessoas. And at 3 o'clock in the morning I said, guys, I need to go to bed. E às 3 da manhã eu disse, gente, eu preciso ir dormir. I was still working a little bit. Ainda fiquei ali trabalhando um pouco. And just as I was going to lay down, E assim que eu fui deitar, God began to speak to me. Deus começou a falar comigo. And I thought, Lord, what is this? E eu falei, Senhor, como assim? O que é isso? And he said, it's a prophetic perspective for 2026. E ele disse, olha, essa é uma perspectiva profética para 2026. So I began to write things down. Então eu comecei a anotar essas coisas. And then I began to pray over it over the next few days. E comecei a orar sobre essa perspectiva nos dias seguintes. So I'm going to share 6 things that God has shown me specifically for this time. E eu quero te mostrar 6 coisas que Deus me mostrou para esse tempo específico. But before I do this, Mas antes de eu fazer isso, I want to make it very clear eu queria deixar bem claro that I want to submit this with all humility. que eu quero compartilhar isso com toda a humildade. And the Bible says that all of our revelation, all of our knowledge is only in part. E a Bíblia já nos diz que toda a nossa revelação, que todo o nosso conhecimento, ele é parcial, nós conhecemos em parte. So I don't want to say that I have all the truth. This is terrible. Eu não quero chegar aqui afirmando que tenho toda a verdade. Isso seria terrível. And the Bible also says we need to test all prophecies. E a Bíblia também nos diz que temos que provar, testar toda a profecia. So you people have to pray about this and judge this and test and see if it's right. Então vocês vão ter que julgar, orar, perceber em seus corações se isso está correto ou não. But I believe that these are the 6 things that God has shown me that are very important for this season in our life. Mas eu verdadeiramente acredito que essas 6 coisas que eu estou prestes a compartilhar são coisas importantes para a nossa vida hoje. If you have friends E se você tem amigos that you believe could benefit from this, que você acredita que poderia se beneficiar desse ensino, you can click that little airplane on the bottom right. tem um aviãozinho aqui no canto direito inferior do seu telefone. And you can click that and invite your friend to come into this prophetic life. E você pode convidar outros amigos para participar dessa perspectiva profética. Okay, let's go. Number 1. Vamos lá? Número 1. God said to me that it is time for his children to return to childlike trust. Deus falou para mim que é tempo para que os seus filhos retornem a uma confiança como a de uma criança. Not just like faith, but childlike trust. Não somente uma fé, mas uma confiança como de uma criança. And God said to me that this is very vital for this time of the year. E Deus me falou que isso é muito vital para este tempo deste ano. For this moment that we're living in. Para esse momento que estamos vivendo. Because without childlike trust, many Christians will be shaken. Porque sem essa confiança como de uma criança, muitos cristãos serão abalados. But here's what God showed me.
Mas olha o que Deus me mostrou. That it must become a real priority for 2026. Que é necessário que se torne uma verdadeira prioridade para 2026. So write it on your heart, write it on your refrigerator, write it wherever you want to. Escrevam isso em seus corações, na sua geladeira, aonde você for se lembrar. Write down, in 2026, I will learn to trust like a child. Escreva, determine que em 2026 eu aprenderei a confiar como uma criança confia. And there are three things that God talked to me about this childlike trust. E nessa área dessa confiança como a de uma criança, há 3 coisas que Deus falou comigo. Number one, we have to pursue it. Número 1, nós temos que buscá-la. So you can't simply say, oh yeah, we need to learn to trust God. No, you have to pursue childlike trust. Você não pode ter somente essa atitude displicente que diz, eu tenho que aprender sim a confiar. Não, você tem que buscar essa confiança como a de uma criança. Secondly, we have to really decide. Segundo, você precisa desejar verdadeiramente. It's got to be a choice that we want it really desperately. Precisa ser uma escolha que você deseja ter de maneira desesperada. And thirdly, E terceiro, we have to practice it in our everyday life. nós temos que praticar isso no nosso dia a dia. It must become our lifestyle. Isso tem que se tornar nosso estilo de vida. Very soon the door is going to close, and if you haven't learned to trust like little children, it's going to be too late. Olha, muito em breve portas fecharão e se nós não tivermos aprendido a confiar como uma criança, será tarde demais. Lives will be shaken. Vidas serão abaladas. So childlike trust is something that we have to pursue with all of our strength, all of our might in 2026. Então a confiança como a de uma criança é algo que nós temos que buscar com toda a nossa força, com todo o nosso esforço em 2026. Stop being rational. Parar de sermos racionais. Stop lying to yourself and say that you believe and you don't trust like a little child. Parando de mentir para nós mesmos, dizendo que cremos, quando na verdade nós nem confiamos como uma criança confia. Number two, Número 2. and this kind of shocked me a little bit. Isso é algo que shocked you? Yeah, Isso é algo que me chocou. Foi algo que me chocou, esse ponto número 2. and I tell you why. Eu te digo por quê. Because when God said it to me, I thought, well, every Christian needs to do this. Porque quando Deus falou isso comigo naquela noite, eu falei, mas Deus, todo cristão tem que fazer isso. But I will explain it to you. Mas eu quero te explicar esse conceito. God said, my children must live in total obedience to me. Número 2, o que o Senhor me disse que é vital para esse momento é, os meus filhos precisam viver em total obediência a mim. I thought, God, aren't your children supposed to obey you? E eu pensei, Deus, os seus filhos não deveriam te obedecer sempre? Of course we have to. É claro que nós temos que obedecer. But the sense that I had in my spirit, Mas esse sentimento que tive em meu espírito, it was almost like we got away with half-hearted obedience. é que, de alguma maneira, a gente se safou com essa obediência que não é completa, que não é completamente entregue. But no more. Mas isso não nos safaremos mais. God said to me, my children who don't live in total obedience will suffer severe consequences in 2026. E o Senhor falou comigo, os meus filhos que não vivem em completa, total obediência sofrerão consequências em 2026. God has patiently spoken to his children and yet they have not fully obeyed. Deus, de maneira paciente, tem falado com seus filhos e ainda assim eles não têm obedecido plenamente. Well, God said to me, tell my children that this has nothing to do with punishment, E o Senhor falou comigo, fale para os meus filhos que isso não tem nada a ver com punição. but he's going to be the loving discipline of a father who cares. Mas ele vai ser um pai que de maneira amorosa, disciplina, como um pai que se importa com seus filhos. So God has been speaking to many of his children over the last few years. Então Deus tem falado já com muitos dos seus filhos nos últimos anos. But now God demands total and complete obedience. Mas agora Deus requer completa, plena obediência. If not, the consequences of disobedience will be severe and the loving discipline of the father will hurt. Senão, as consequências a consequência da desobediência será severa e Deus, como um pai de amor, irá disciplinar os seus filhos. And, this is not supposed to cause you fear, but it is supposed to be a wake-up call. E isso não deveria te causar algum tipo de medo, mas deveria te despertar, te acordar para algo.
Now, God said to me, tell my children they're not supposed to be afraid, but they are supposed to be alerted. E o Senhor falou comigo, fale para os meus filhos que eles não devem sentir medo, eles não devem ser temerosos, mas eles devem ser alertos, eles devem estar acordados. Now, many times as a prophetic voice, God has used me to alert his children. E muitas vezes, como uma voz profética, Deus tem me usado para alertar os seus filhos. And I've watched God's children ignore these warnings, and I've seen them suffering terribly. E eu tenho observado os filhos de Deus ignorando essas advertências, esses avisos, e eu também tenho visto eles sofrerem terrivelmente. So ask yourself the question, what has God been speaking to me over the last year or two? Então, se pergunte, o que é que Deus tem falado comigo nesse último ano, nesses últimos 2 anos? Am I totally obeying it, or am I trying to rationalize things? Eu tenho obedecido de maneira plena ou estou racionalizando essas coisas e desobedecendo? And then God gave me this scripture. E aí Deus me deu um versículo It's from Proverbs chapter 1, from 28 to 31. de Provérbios capítulo 1, do verso 28 até o 31. Look how clear this warning is. Olha quão clara é esse aviso, essa advertência. Then they will call on me, but I will not answer. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. This is wisdom speaking. Isso é a sabedoria falando. They will seek me diligently, but they will not find me. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Because they hated knowledge and they did not choose the fear of the Lord. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. They would have none of my counsel Não quiseram o meu conselho and despised my every rebuke. e desprezaram toda a minha repreensão. Therefore they shall eat the fruit of their own way and be filled to the full with their own fancies. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos próprios conselhos. So ask yourself, God, are there areas where I have not obeyed you? Então, se pergunte, Pai, Senhor, há áreas que eu não tenho te obedecido? Have I read things in the Bible that spoke to me and I ignored them? Há coisas que eu li na Bíblia que falaram diretamente comigo e eu as ignorei? God is going to demand total obedience from his children. Deus irá requerer completa obediência dos seus filhos. It is Proverbs 1, 28, 31. Gente, a referência é Provérbios, capítulo 1, do verso 28 até o 31. So God's going to show to a lot of you who are watching this over the next few weeks Então Deus, nas próximas semanas, vai mostrar para muitos de vocês que estão aqui me assistindo in what areas he has spoken to you and you've not completely obeyed him. em quais áreas que ele já tem falado com você e que você não obedeceu de maneira completa. Take this very seriously, please. E leve isso muito a sério, por favor. Third thing, Terceira coisa, this almost kind of surprised me too, foi algo que também me surpreendeu um pouco. but God was very specific to me. Mas Deus foi muito específico comigo. God said, in 2026, my children need to start to sow very intentionally. Deus disse para mim, em 2026, os meus filhos precisam começar a semear de maneira intencional. Sow in 3 areas. Semear em 3 áreas. Number 1, finances. Número 1, na área de suas finanças. Number 2, time. Número 2, no seu tempo. And number 3, their gifts and their talents. E número 3, os seus dons e talentos. And this is what God has shown me. Isso é o que Deus me mostrou. God has shown me if the children of God don't take this really seriously, O Senhor me mostrou que se os filhos de Deus não levarem isso realmente a sério, and don't intentionally sow finances, time, and their gifts and their talents into the kingdom, e não semearem de maneira intencional seus talentos, seus dons, suas finanças e seu tempo no reino, they're going to run out of finances, time, and gifts and talents. eles vão acabar ficando sem suas finanças, seu tempo e seus talentos. God said to me, they have to intentionally sow these 3 areas O Senhor falou comigo, eles precisam de maneira intencional semear nessas 3 áreas so that they can reap it and have more seed in the years to come. para que eles possam colher, portanto terão mais sementes nos anos por vir. Think about it. Pensem nisso. God told me that there are children of his that he has called to do extraordinary things. Deus me falou que os seus filhos foram chamados para fazer coisas extraordinárias, But they do not have the time. mas eles não têm tempo.
because they have not sown the time, so they never reaped time. Porque eles não semearam seu tempo, portanto não colhem o tempo. So God said, my children who will intentionally sow their time into the kingdom of God, Então Deus falou comigo, os seus filhos que de maneira intencional semearem os seus tempos no reino, o seu tempo no reino de Deus, they are going to supernaturally reap time in the future. de maneira sobrenatural, eles colherão tempo no futuro. God said to me, I will stop the clock for my children who intentionally sow time into my kingdom. Deus falou comigo, eu vou de maneira intencional parar o tempo para aqueles dos meus filhos que semearam seu tempo no reino. So if you have this feeling, Então, se você tem esse sentimento, there's so many dreams in your heart from God. há tantos sonhos no meu coração que vêm de Deus. So many things that He wants you to do, but you just don't have the time. Tantas coisas que Ele quer que eu faça, mas hoje eu não tenho tempo. Start intentionally sow your time into the kingdom of God. Comece a, de maneira intencional, semear o seu tempo no reino de Deus. I'm not talking about just being busy with religious activities. Lembre-se de que eu não estou falando de uma ocupação com atividades religiosas. I'm not saying just be busy in some kind of church programs. Eu não estou falando para você se ocupar com algum tipo de programação de igreja. But I'm telling you, say, God, I have 24 hours a day and I want to sow a part of my time into your kingdom. Please show me where you want me to use my time. Mas o que eu estou te dizendo é você dizer para Deus, Deus, eu tenho 24 horas aqui no meu dia e eu quero semear o meu tempo no seu reino. Por favor, me mostre aonde o Senhor quer que eu semeie esse tempo. And He will show you. E Ele vai te mostrar. Go and serve the poor somewhere. Ele vai falar, olha, vá, sirva aquelas pessoas necessitadas em determinado lugar. Go and spend some time serving somewhere to advance the kingdom. Vá servir neste lugar para o avanço do reino. Use your time wisely in the kingdom of God. Use o seu tempo de maneira sábia no reino de Deus. Intentionally say, God, I'm giving this portion of time for your kingdom to advance, and it will multiply. Intencionalmente diga, Deus, eu estou dando, semeando essa porção de tempo para o teu reino. E eu sei que isso irá se multiplicar, que eu colherei ainda mais. And He's going to stop the clock for His children in order to reap time that they have more time to sow into the kingdom. E Ele vai parar o tempo para os seus filhos, para que eles tenham ainda mais tempo para semear neste reino. And then God gave me this Bible verse. E o Senhor me deu um versículo bíblico, Psalms 90, verse 12. do Salmo 90, verso 12. It says, so teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Ele diz, ensine-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. The context is very clear when it says count your days or number your days. O contexto é muito claro quando ele diz para contar os nossos dias, ensine-nos a contar os nossos dias. It actually means remember that your days are going to be over one day and you're going to die. O que ele quer dizer é, olha, lembre-se de que os seus dias são limitados. Um dia vai chegar o fim da sua jornada aqui. So that you have a wise heart and use your time wisely. Para que você alcance esse coração sábio usando o seu tempo de maneira sábia. And then the third thing, it's gifts and talents that God has given you. E a terceira coisa são os dons e talentos que Deus te deu. God has shown me that He has some incredible things prepared for His children. Deus me falou que Ele tem coisas incríveis preparadas para os seus filhos. And yet His children look at themselves and they say, I don't have the gifts or the talents to do that. Ainda assim, os seus filhos têm olhado para si mesmos dizendo, olha, eu não tenho os dons e talentos para fazer isso. And here's what God is saying. E aí, olha o que o Senhor está dizendo. Well, take 2026 to intentionally sow the gifts and talents that you do have into the kingdom, and then you will reap more gifts and talents in 2027 and after. Pegue 2026 para semear com seus dons e talentos que você já tem no reino de Deus. Para que aí sim, em 2027, nos anos que estão por vir, você colha mais dons e talentos ainda. God has shown me that a lot of His children will never be able to fulfill what God has given them unless they start now to sow their gifts and talents into the kingdom. Deus me falou que muitos filhos não viverão as coisas incríveis já preparadas para eles se eles não decidirem agora começar a semear seus dons e talentos. Because as they sow their gifts and talents which they have, instead of waiting for greater talents,
Porque ao semear os dons e talentos que eles já têm, em vez de ficar esperando para maiores talentos, they're going to reap a harvest of greater gifts and talents, and then they can do greater things for God. eles vão colher uma colheita de mais dons e talentos ainda para avançar mais ainda o reino de Deus. Throw away every excuse why you cannot use your gifts and talents for God. Jogue fora toda desculpa do porquê você não consegue usar seus dons e talentos para Deus. Don't wait for the perfect moment. Não espere para o momento perfeito. God is giving you gifts and talents. Say, God, show me where I can sow them into your kingdom. Deus já te deu dons e talentos. Pergunte, Deus, como que eu posso usar deles para semear no teu reino? Number 4. Número 4. And this is something I prayed a lot about. Isso é algo que eu já orei bastante sobre esse tópico. Because those of you who know me and have followed me for a while, you know that I totally believe that the devil is totally defeated. God is nothing but good and perfectly good. E vocês que me seguem já há um tempo sabem que eu acredito fielmente de que o diabo está completamente derrotado e não tem nenhuma outra ferramenta contra nós, a não ser suas mentiras. But I have to be faithful and I have to be true to what I believe God has shown me. Mas eu preciso ser fiel e verdadeiro com base naquilo que eu acredito que Deus me mostrou. And I believe that God showed me E eu acredito que Deus me mostrou that there is a new launch of a horrible demonic attack coming on the hearts of God's children. que há um lançamento grande, um despejar de ataques demoníacos nos corações dos seus filhos. And God has shown me how it will happen. E o Senhor me mostrou como isso acontecerá. So I'm going to give you a prophetic warning from God, and I trust that you will take it very seriously. Então eu quero te dar uma advertência assim, que vem, uma advertência profética que vem de Deus, na fé, na esperança de que você leve isso muito a sério. I saw in this vision how the devil gathered together his powerful demons and gave them orders to launch this attack on the Christians. E eu vi o diabo reunindo com seus demônios, dando ordens claras sobre esse novo lançamento de ataque sobre os corações dos filhos de Deus. And it is coming in 3 ways. Isso vai vir de 3 formas. Number 1, in the thoughts. Número 1, nos pensamentos. The devil is going to work so hard O diabo vai se esforçar tanto through his demons to put thoughts in the hearts of the Christians através dos demônios para colocar, semear pensamentos nos corações dos cristãos that seem uncontrollable. que isso vai parecer algo incontrolável. He will put thoughts into the hearts of Christians, Ele vai colocar pensamentos no coração dos cristãos and then they will think like this. e eles pensarão dessa forma. I can't control these thoughts. Eu não consigo controlar esses pensamentos. That's exactly what the devil wants you to believe. Isso é exatamente aquilo que o diabo quer que você acredite. So he's going to offer thoughts to Christians in the hope that they will think his thoughts. E ele vai oferecer pensamentos para os cristãos na esperança de que eles aceitem esses pensamentos. And these thoughts, they literally seem uncontrollable. Like, there's nothing I can do. I can't stop these thoughts. E esses pensamentos vão parecer completamente incontroláveis, assim, aquele sentimento de eu não consigo controlar, eu não consigo impedir esses pensamentos. That's an attack from the devil. E esse é um ataque do diabo. The second way the devil is going to launch a new horrific attack upon the Christians E a segunda maneira que o diabo vai lançar um ataque terrível sobre os cristãos is through feelings and emotions. é através dos sentimentos e emoções. Suddenly, out of nowhere, Christians will feel overwhelmed. They will feel tired. They will feel hopeless. They will feel depressed. De repente, do nada, os cristãos passarão a se sentir cansados, desesperançosos, deprimidos, esgotados. Emotions of anger and emotions of frustration will suddenly hit them. Emoções de raiva e de frustração de repente brotarão em seus corações. And the same thing, these emotions, they seem uncontrollable, but they're not. E a mesma coisa acontecerá. Essas emoções parecerão incontroláveis, mas elas não são incontroláveis. And that's the exact lie of the devil. He's going to just throw emotions against God's children and then tell them, you can't control these emotions. E essa é a exata mentira do diabo sobre os cristãos. Ele vai lançar essas emoções sobre os cristãos acreditarão nessa mentira de que eu não consigo controlar essas emoções mais. But
God showed me how we can overcome and counterattack the works of the devil. Mas Deus me mostrou como nós podemos vencer e contra-atacar essas emoções vindas do diabo. And the third way the devil will launch is really horrific. And I've seen how ugly this attack is. E um terceiro ataque planejado pelo diabo sobre os cristãos, e eu vi quão horrendo ele é. I felt this thing the last 2 days. E nos últimos 2 dias eu tenho sentido isso. And I actually lived through this. You know, God showed me what it will feel like. So the last 2 days I lived through this. Na verdade, assim, o Senhor me deu esses sentimentos, assim, e nesses últimos dias eu tenho sentido, vivido isso. I said, God, what's this? This is horrible. He said, this is what's coming. E eu me perguntei, Senhor, o que é isso? Que sentimento terrível é esse? E ele falou, é isso que está por vir. So the third way the devil will launch this really ugly attack upon the children of God Então, uma terceira maneira que o diabo vai lançar um ataque contra os filhos de Deus is through unhealthy desires that also seem uncontrollable. é através de desejos que não são saudáveis, que parecerão também incontroláveis. Out of nowhere, Christians will suddenly have these wrong, crazy strong desires, and they think, oh my goodness, I can't even control this. Do nada, alguns cristãos começaram a sentir desejos tão fortes, a ponto de eles chegarem a pensar, eu não consigo controlar esses desejos mais. This is an attack. It's a satanic attack. Esse é um ataque satânico. And it's not true that we cannot control it. E não é verdade que nós não podemos controlar esses pensamentos, Sim. esses desejos. So here, God showed me 3 ways to counterattack and also to walk through this just perfectly fine. E o Senhor me mostrou 3 maneiras de contra-atacar e passar por esse período muito bem. Number 1, the Bible. Número 1, a primeira maneira de contra-atacar é a Bíblia. We have to develop a new deep love for the Bible. Nós precisamos desenvolver um novo e profundo amor pela Bíblia. Not only read it, we have to completely immerse ourselves into it. Não somente ler a Bíblia, nós precisamos de verdadeiramente estarmos imersos nela. God gave me a warning for those Christians. They used to read the Bible a lot, but now they don't read it anymore. E o Senhor me deu um aviso claro para aqueles cristãos que têm esse hábito assim, eles até liam a Bíblia muito, mas hoje já deixaram de lê-la. God gave me a warning about the Christians who only know what's written in the Bible through preachers. O Senhor me deu um aviso para com aqueles cristãos que somente sabem o que está escrito na Bíblia através dos cristãos, através de outros pregadores, desculpa. We have to prepare ourselves now and make the Bible our favorite literature. Nós precisamos aprender a nos preparar fazendo da Bíblia uma leitura fiel, uma literatura fiel dos nossos dias. Immerse ourselves into this wonderful book that God has given us. Nos imergindo nesse incrível, maravilhoso livro que Deus nos deu. Like never before. Como nunca antes. And God's going to use that to speak to his children, to bring life to his children, and to stay strong against the attack of the enemy. E Deus vai usar isso para falar com os seus filhos, para fortalecer os seus filhos contra esses ataques do inimigo. The second way that God has shown me that we can walk well through this attack. A segunda maneira que Deus me mostrou que podemos passar muito bem por esses ataques To carefully close our hearts é de cuidadosamente fecharmos os nossos corações against thoughts, feelings, desires that are not in line with God's heart. contra pensamentos, sentimentos, desejos que estão desalinhados com o coração de Deus. So we have to watch our hearts very careful what we're going to allow in, what feelings, what thoughts, what desires. Então nós precisamos observar os nossos corações de maneira muito cuidadosa. Quais são os sentimentos, desejos, pensamentos ali? And the third way, E uma terceira forma, live in accountable relationships. viver com relacionamentos em que há uma cultura de prestação de contas. And God said this to me. E Deus falou comigo. Tell my children they have to intentionally avoid isolation. Diga para os meus filhos que eles de maneira intencional precisam evitar o isolamento. Because it's in the isolation that the devil will throw his strongest attacks. É porque é quando isolados, no isolamento, que o diabo vai lançar os seus ataques mais fortes.
You know, I understand many people have been hurt by the church. Eu entendo que muitas pessoas foram machucadas, feridas pela estrutura da igreja. I understand many people suffer disappointment from relationships. Eu entendo que muitas pessoas sofreram decepções em relacionamentos, It's time to let it go and reject to live in isolation. mas é tempo de abrirmos mão dessas feridas para pararmos de viver em isolamento. Those people who ignore this warning of God, they will be swept away by attacks of the devil. As pessoas que ignoram esse aviso de Deus, eles serão levados por esses ataques do diabo. So you have to live in relationship somewhere. Então é necessário que você viva, esteja em relacionamento de alguma forma. You know, overcome your pride to think that nobody's good enough for you to be in fellowship with. Vença o seu orgulho que pensa e que diz que você é bom demais para ter outros, que ninguém é bom o suficiente para ter relacionamento com você. Overcome your pride that you think that there is no church in the world that's good enough for you to be part of. Vença essa arrogância que pensa que não há igreja no mundo que é boa o suficiente para que você seja parte dela. Say, Lord, I heard your warning. I'm not going to live in isolation. Where are the people you want me to walk with? E aí você diz, Senhor, eu ouvi o teu aviso. Eu não quero viver em isolamento. Aonde estão as pessoas que o Senhor quer que eu caminhe? And God will Com join quem you o Senhor together. quer que eu caminhe? God will join you together with the right people. E Deus vai te ajuntar as pessoas corretas. But avoid isolation. Mas evite o isolamento. So dangerous. É muito perigoso isso. Number 5. Número 5. God said to me, tell my children to redig the old wells. Deus falou comigo, fale para os meus filhos para cavarem novamente os poços antigos. I said, Lord, what do you mean redig the old wells? E eu falei, Senhor, como assim cavar novamente poços antigos? And then here's what he told me. E olha o que ele me disse. He told me, a lot of my children, they have lived in the truths of the Bible that they understood. E ele disse, olha, muitos dos meus filhos têm vivido nas verdades bíblicas que eles entendem, But then what they did is they started to apply them in a religious way. mas eles pegaram essas verdades e passaram a aplicá-las de maneira religiosa. And their hearts got disappointed. E os seus corações se decepcionaram. And now they forsook those truths. They what? They forsook? They forsake, yeah, they've forsaken those truths. E agora eles abandonaram essas verdades. Some of them have believed very strongly in certain truths God showed them. Alguns, de maneira muito forte, acreditaram em determinadas verdades que Deus os mostrou. And they simply stopped living them. E eles deixaram de viver nessas verdades. And by doing so, they've clogged up the wells of truth that God has shown them. E ao fazer isso, eles começaram a entupir, a obstruir os poços que Deus já tinha mostrado para eles. And God said, my children have to redig the wells of truth that they used to walk in. E o Senhor falou comigo, os meus filhos precisam cavar novamente os poços das verdades que eles já caminhavam. It's time to stop looking back and dream about the days that we experienced things. Redig those wells. Come again? It's time to stop looking back just in like nostalgically and dream about the times when we experienced these things. Olha, é tempo de pararmos de olhar para trás com aquele sentimento de nostalgia, contemplando somente o passado, quando vivíamos essas coisas. And it's time to say, this is the truth that God showed me years ago. I stopped living it. I'm going to reclaim it. Mas é hora de dizer, essas são verdades que o Senhor me mostrou muito tempo atrás, mas eu quero vivê-las novamente, portanto eu vou cavar novamente esses poços. And as we redig those wells of truth that we've forsaken, E ao cavar novamente esses poços de verdades que abandonamos, then we will experience again the life of this truth and the life that it brings to us. e aí experimentaremos novamente a verdade, a vida dessa verdade, da vida que essa verdade nos trouxe naquela época. And then God showed me some of these truths. Of course, there are way more. E Deus me mostrou algumas dessas verdades, e é claro que existem diversas outras, But some of these truths that Christians have forsaken over the last few years. mas algumas dessas verdades que os cristãos abandonaram nos últimos anos. Number one, the importance of spiritual disciplines. Número 1, a importância das disciplinas espirituais. Fasting, praying, praising Jesus. Jejum, oração, louvor a Jesus.
God said to me, some of these children that are listening to this, they used to live a life of spiritual discipline, and then they applied it in a religious way. E o Senhor falou comigo, olha, algumas pessoas que ouvirão essa perspectiva profética, em determinado momento de suas vidas, eles viveram essas disciplinas espirituais, mas deixaram de vivê-las. And now they've clogged up these wells. E agora eles começaram a obstruir esses poços. Time to redig it, time to reclaim this truth and live again in spiritual disciplines. Mas é hora de cavar novamente esses poços, voltando a viver na verdade dessas disciplinas. And the second of those truths that we have forsaken, or many Christians have forsaken, E uma segunda verdade que muitos cristãos abandonaram is the importance of being connected to other members of the body. é a importância de estar conectado a outros membros do corpo. It's time to redig those wells and say, we need one another. É hora de cavarmos novamente esses poços para dizermos, nós precisamos uns dos outros. And the third thing is celebrating communion. E a terceira parte é celebrar a ceia, like literally communion, ou celebrar da ceia. So many Christians, they're just taking bread and wine and don't even celebrate the true communion of Jesus Christ. Muitos cristãos, de maneira leviana, tomam aí seu vinho, seu pão, sem verdadeiramente celebrar a verdade da ceia de Cristo. And God says, redig that well. E Deus falou comigo, cave novamente esse poço. Drink the wine and eat the bread and celebrate the resurrection power of Jesus. Beba o vinho, coma o pão, celebrando a vida de ressurreição de Jesus. O poder da ressurreição de Jesus. And then the last thing is the importance of generosity. E uma outra verdade abandonada é a importância da generosidade. How many of you used to be generous when we first fell in love with Jesus, and now you've become really stingy? Quantos de nós, ao nos apaixonarmos por Jesus, éramos tão generosos e hoje passamos a ser pessoas avarentas? You've clogged up the truth. E The well of truth. você passou a obstruir esse poço da verdade que foi revelada a você. And God's going to show you what other wells of truth that you have clogged up and how to redig it. E Deus, nesse processo, vai também te mostrar alguns outros poços que você obstruiu na sua própria jornada e como você vai cavá-los novamente. And then the last thing that God showed to me, E uma última coisa que o Senhor falou comigo é, He just said two words to me. ele disse duas palavras para mim. And then I kept saying, God, what do you mean by these two words? E eu fiquei ali pensando, Senhor, como assim? O que o Senhor quer dizer com essas duas palavras? It's like, doesn't make sense. Não faz nenhum sentido isso para mim. God says uncovering and hiding. O Senhor falou comigo assim, expor e esconder. I thought, uncovering and hiding? What's that to do with 2026? E eu falei, assim, expor e esconder, o que isso tem a ver com 2026, Senhor? God said to me, I will start to uncover offense, unforgiveness, bitterness in the heart of my children. E o Senhor falou comigo, eu vou começar a expor a ofensa, a falta de perdão no coração dos meus filhos, a amargura no coração dos meus filhos. I'm going to uncover it because it's destroying them. Eu vou expor isso porque isso está destruindo eles. And then the Lord showed me E o Senhor me mostrou how the devil will work extra hard to hide it. como o diabo vai se esforçar para esconder essas coisas. He will do everything that he can to convince you to keep bitterness, unforgiveness, and offense hidden in your heart. Ele vai fazer de tudo que ele pode para tentar manter oculto, escondido em seu coração a falta de perdão, a ofensa, a amargura em seu coração. He's going to work so hard. Ele vai se esforçar tanto. And here's what God showed me. E olha o que o Senhor me mostrou. His voice to uncover will be gentle and yet firm. Ele diz que a voz dele para descobrir, para expor tudo isso, será uma voz de mansidão e gentileza. So, in other words, Em outras palavras, God is going to speak gently but yet very firm. Let go of your offense. Deus, de maneira gentil, mas ainda assim muito firme, vai dizer: abra mão das suas ofensas. Let go of your unforgiveness. Abra mão da sua falta de perdão. Let go of that bitterness. Abra mão dessa amargura. But the devil's voice Mas a voz do diabo
It will be loud and it will be reasonable. Ela vai ser alta e vai ser muito razoável. You know, it will very loudly try to convince you you have a right to be angry. You have a right not to forgive. De maneira muito alta, razoável, de uma maneira que faz sentido, ela vai tentar te convencer, olha, você tem direito dessa amargura, você tem direito de ficar com raiva, de ficar ofendido. They've treated you so wrong. Eles te trataram tão mal. How could they do this? Como que eles puderam fazer isso? So the devil with a loud and reasonable voice will try to convince you to hide the unforgiveness and keep it in your heart. Então o diabo de alto e bom som, com uma voz que se disfarça ali de um sentimento de razoabilidade, de algo que é razoável, de algo que faz sentido, tentando te convencer a permanecer com essas coisas em seu coração. And God gently yet firmly will say, let it go. Bring it E to de the light. maneira, Uncover it. mas de maneira gentil, porém firme, o Senhor vai dizer, traga isso à luz, tire isso do seu coração, exponha essas coisas. And then God said, E o Senhor disse, if you obey the wrong voice, se você obedecer à voz errada, the voice to keep your unforgiveness and offense hidden in your heart, a voz que mantém a falta de perdão, a amargura oculta em seu coração, you will drift away from abundant life and slip into destruction without realizing it. você vai se desviar da vida abundante, caindo na destruição sem mesmo que você perceba isso. It will be done by deceptive demons that will use Bible verse and natural human logic. E isso será feito por demônios de engano que vão usar. They will use Bible verses, you said? Yeah, they will use Bible verses and natural human logic. Eles vão usar, inclusive, versículos bíblicos e até um raciocínio natural, lógico, humano, para tentar te convencer. So over the next few days, Então, nos próximos dias, you will see God's firm but gentle voice is starting to put his finger right on the offense that you still carry in your heart. você vai perceber nos próximos dias a voz gentil, porém firme de Deus, colocando um dedo ali naquela ofensa que você tem carregado em seu coração. Do not ignore that voice. Não ignore essa voz. Repent quickly. Arrependa-se rapidamente. Let it go. Abra mão. Surrender to God and forgive relentlessly. Renda-se a Deus e de maneira incessante perdoe. Don't listen to the voice of the enemy that says, everybody understands how mean they've treated you. Não ouça a voz do inimigo que diz, todo mundo entende o quão mal eles foram comigo, quão maus eles foram comigo. Don't listen to that voice. Não ouça essa voz. So these are the six things that God showed me for this year. Então, essas são as 6 coisas que Deus me mostrou para esse ano. Childlike trust. Uma confiança como de uma criança. Write all over your house, this is the year of childlike trust. Escreva assim em tudo que é parede da sua casa. Esse é o ano de confiança como de uma criança. Total obedience. Uma obediência completa. Write all over your house, this is the year of writing again total obedience. Escreva assim em tudo que é parede da sua casa também. Esse é o ano de obediência radical. You're not going to get away anymore with partial obedience. God will discipline you and the consequences will be severe. Olha, você não vai continuar empurrando assim a vida com essa desobediência, uma obediência que não é completa, assim. As consequências e a disciplina de Deus virão sobre você. Thirdly, Terceiro, sow intentionally finances, time, gifts and talents. semeie de maneira intencional suas finanças, seu tempo e seus talentos. Fourthly, Quarto, guard yourself against this horrific demonic attack that I've seen. se guarde daqueles ataques terríveis, demoníacos que eu falei mais cedo. That comes in thoughts, in feelings, and in unhealthy desires. Que vêm como pensamentos, como sentimentos e desejos que não são saudáveis. And you resist it by loving the Bible and reading it and studying it like never before. E você vai resistir a esses ataques estudando a Bíblia, voltando às disciplinas espirituais como nunca antes. By closing your heart against any thought, feeling, desires that are not godly. Fechando o seu coração contra os pensamentos, desejos e sentimentos que não estão alinhados com Deus.
and by living in accountable relationships. E vivendo em relacionamentos em que você pode prestar. Fifthly, E quinto, redig those wells of the revelations and the truth that you used to live and stopped living. cave novamente os poços da verdade, da revelação que você vivia, porém deixou de viver. And sixthly, E sexto, let God uncover any unforgiveness that he shows you in your heart and any offense and let it go forever. permita que Deus exponha, traga à luz toda a amargura, falta de perdão, ofensa que você ainda tem carregado em seu coração. All right, before I'm going to finish, Antes de eu concluir, I'm just going to pray eu quero orar and let's see if the Holy Spirit shows me anything else. e vamos ver se o Espírito Santo me mostra alguma outra coisa. Holy Spirit, you're so incredibly wonderful. Espírito Santo, o Senhor é tão incrivelmente maravilhoso. We love you so much. You're so wonderful. Nós chamamos tanto, o Senhor é maravilhoso. Jesus, how good you've been to us. Jesus, quão bondoso o Senhor tem sido para conosco. Father, what a kind God you are. Que Deus bondoso tu és, ó Pai. I thank you that you're raising up an army of children that love you deeply. Eu te agradeço que o Senhor está levantando um exército de filhos que te amam profundamente. And God is saying, E o Senhor está dizendo, the darkness and the light will clash like it has never clashed before. as trevas e a luz vão se confrontar como um confronto nunca visto antes. All over the globe Por todo o globo, and every continent of this world, em todo o continente deste mundo, there will be a clash between light and darkness. It will manifest itself like never before. haverá um confronto entre trevas e luz que se manifestará como nunca antes. Political institutions that think they are strong will be shaken Instituições políticas que se acham fortes serão abaladas, because they will be confronted by the light of God. porque serão confrontadas pela luz de Deus. And the light of God will overcome the darkness. E a luz de Deus vencerá as trevas. Evil plans of evil people will be revealed like never before. Planos perversos de pessoas perversas serão reveladas como nunca antes. The secret plans of many politicians that have spoken behind closed doors Planos secretos de muitos políticos que foram discutidos entre quatro paredes will be uncovered by God and be shown and shouted from the rooftops. será exposto por Deus esses planos e isso será trazido à luz para a população. This is the season of confrontation and clash of the kingdom. Essa é uma estação de confronto e de conflito entre esses dois reinos. And I see how much of darkness has invaded a large part of the church all over the world. E eu percebo como por todo o mundo porções densas de trevas têm invadido a igreja. And the Lord is saying, don't worry. E o Senhor diz, não se preocupem. It's not for you to fight. Não é uma batalha sua. That's my job to do and I will do it. Esse é o meu trabalho, sou eu quem vou fazer isso. God will confront darkness inside of the church. Deus vai confrontar as trevas dentro da igreja. And it will clash with the kingdom of light. E isso vai se confrontar com o reino de luz. I've seen almost like fireworks all over the world. E eu vejo como fogos de artifício por todo o mundo, But it wasn't a nice firework. mas não eram belos fogos de artifício, It's a firework of the clash of the two kingdoms. mas eram fogos de artifício que saíam assim desse confronto entre esses dois reinos. And those people who are trying to stand between the two kingdoms, E essas pessoas que estão tentando viver nesse meio termo entre esses dois reinos, a little bit of the kingdom of darkness, um pouco de reino de trevas, a little bit of the kingdom of light, um pouco do reino da luz, a little bit of God, a little bit of this world, um pouco de Deus, um pouco deste mundo, they will get burned by that firework. essas pessoas vão acabar se queimando com esses fogos de artifício. As the kingdom of darkness and the kingdom of light clashes like never before, Enquanto o reino de trevas e o reino de luz se confrontam como nunca antes, God is calling his children to position themselves which side they are on. Deus está levantando seus filhos para se posicionar em qual lado eles estarão. And those who are in the middle are going to get burned. E as pessoas que estão no meio, elas vão se queimar. So it's time to position ourselves.
Então é tempo de nos posicionarmos. And I've seen also a new move among children. E eu vejo um novo mover em meio aos children, like Children, kids. yeah, little children. E eu vejo um novo mover em meio às crianças. I see that literally the hand of God Eu vejo literalmente a mão de Deus is going to tear children out of the hands of the devil. que vai retirar, remover as crianças das mãos do diabo. And then I hear God laughing at the enemy. E eu vejo assim, eu ouço Deus rindo do inimigo. And he's saying, you thought you got these children? E ele diz, olha, você acha mesmo que você tem essas crianças? Watch what I'm going to do. Mas observe o que eu vou fazer. I'm going to save them, Eu vou salvá-las, heal them, eu vou curá-las, restore them, vou restaurá-las. and they will be powerful people of love, advancing the kingdom of God. E elas serão poderosas pessoas do amor, trazendo avanço ao reino de Deus. God is laughing at the enemy Deus está rindo do inimigo. because he knows there are children who will surrender to him to advance his kingdom. Porque ele sabe que essas crianças se renderão a ele para avançar este reino. All right, guys, that's it for today. Olha, gente, isso é o que eu tenho para hoje. Thank you for being here. We're going to save this live. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Nós vamos deixar essa live salva. And Sarah is going to post it on our YouTube channel too. E a Sara também vai postar esse vídeo, essa live, no nosso canal do YouTube. Let's follow Jesus with everything we have. Vamos seguir a Jesus com tudo que temos, gente. Thank you, guys. Thank you, Daniel, so much for being here. Thank you. Thank you for inviting me. Muito obrigado, gente. Obrigado por estarem aqui. Why would I not invite you? That would not be smart. It was great. Guys, Thank you. you all have a good night. Gente, muito obrigado. Tenham uma ótima noite. Thank you, Daniel. Ciao. See you. Ciao. See ya.